E já chegamos no sábado agora. Já estamos na estrada. Olha o treninho vermelho passando ali em cima da cidade. E a Áquila, como sempre, no painel do carro. Não era para estar chovendo, gente. Nós estamos no mês de chuva, mas a meteorologia não estava marcando chuva, mas está chuviscando. Hoje estaremos indo voar também. Tomara que o lugar que a gente chega esteja bom, não esteja com chuva. Ontem nós vamos lá da praia. Eu não levei a Áquila por causa que o vento estava muito o vento estava muito instável ontem. O pessoal ontem estava assim, tinha umas pessoas lá que tava passando uns apertos lá. Mas eu tenho um vídeo onde a gente estava tentando decolar da praia, onde foi criado aqueles bancos de areia, né? Aí parece umas dunas naturais. Olha lá, Áquila. A Áquila se derrete aqui no país. Eu acho uma bonitinha. Olha que lindo. Faz tempo que eu não faço uma live assim, né? Mostrando a Áquila. Vamos ver se ela faz alguma coisa engraçada. De vez em quando a Áquila ela faz umas coisas assim que nossa, é muito legal. Eu dou muita risada, cara. Deixa eu ver se tá aqui o meu. Olha lá, ela tá ouvindo eu procurar. Eu acho que eu não trouxe. Era o meu negócio de peninha. Deixa eu ver se. Achei. Olha, gente, que bonitinho. Vamos brincar, cara. Ai, que gostoso. Aqui ela vai viajando brincando, olha lá. É assim que a gente deixa ela animadona lá. Ela fica mais animada quando vai ficar brincando. Olha lá. E não dá pra me virar mais o telefone, gente. Pra vocês verem a carinha dela aqui, ó. É porque o telefone tá no suporte. Olha lá. A alegria da criança. E a criança se diverte, olha lá. Esses nossos animaizinhos, gente, eles são igualzinho criança. É só você começar a brincar, a tentar um pouquinho, aí já fica tudo legal. Olha lá. Mas tem uma coisa que eu percebo na Áquila, que eles são igual a gente, seres humanos, né? Tem dia que não acorda muito bem, acorda meio que emburrado, mas faz parte, né, da vida. Olha lá. Aí pra deixar a Áquila feliz, você tem que descer, ó. Olha lá, ela já enjoou já do... Olha lá, vamos levantar a patinha dela. Olha lá, fica tentando a patinha. Animou. Eu acho tão bonitinho quando a Áquila deita aqui, gente. Ela cai a cabecinha dela pra cá. E, olha lá. E de vez em quando eu converso com algumas pessoas aí da página da Áquila, né? Assim, na verdade é muito difícil, mas a gente acaba acontecendo de conversar. E a última pessoa que eu estava conversando, ela estava comentando comigo que ela acha que o mundo está muito estranho, está tudo muito diferente, que as pessoas não estão entendendo o mundo hoje. E eu concordei com ela, eu falei, sim, realmente, se a gente perceber, Deus, ele fala que nos finais do tempo, o mundo, as pessoas iam ficar frias, o amor ia esfriar, né? E a gente não pode, né? A gente jamais vai conseguir mudar uma profecia do Senhor, a profecia de Deus. Uma profecia que eu acho tão interessante para Deus, eu não sei se vocês conhecem, é do Ciro, o rei da Pérsia. Mais de um século, Deus ele fez a profecia através de um dos profetas dele, no qual ele escreveu que o Ciro ele ia libertar o povo de Israel. E você vê que é uma coisa assim, você começa a acompanhar a história e você começa a entender os propósitos de Deus na nossa vida, no mundo. E eu vou voltar na parte que eu estava falando com vocês sobre esfriar o amor
que isso é uma profecia de Deus e isso não vai mudar. E o Ciro, quando ele nasceu, olha só que interessante foi, o avô dele era o rei dos Medos. A Pérsia era dividida entre os Medos. A Pérsia era bem pequena dentro, e o reino maior que tinha era dos Medos. E o avô dele quis matar o Ciro quando ele era bebê. Ele falou para uns dos generais dele matar. O cara não teve coragem e pediu para um amigo dele, pastor, matar o Ciro. Mas o pastor, quando ele viu o Ciro, ele não teve coragem de matar, justamente porque ele tinha perdido um filho fazia pouco tempo. E o que ele fez? Ele afastou o menino, né, o Ciro, de toda a nobreza, de tudo, a realeza. E o Ciro cresceu como pastor. E agora, seguindo a história, e lá na Babilônia, na era lá do Nabucodonosor, já não era mais o Nabucodonosor, eu esqueci o nome agora, que era o rei. E o profeta que estava ali, ele começou a pegar os pergaminhos antigos e começou a ler. E ele achou a profecia de Ciro, que o Ciro, ele não era um homem do povo de Deus, ele não era de Israel, mas ele era ungido de Deus. Olha que interessante tudo isso, gente. Aí eu entrei nessa história também. Eu não esqueci da parte que eu estava falando para vocês sobre o amor esfriar. Eu entrei nessa outra parte porque agora eu vou explicar para vocês. Que teve uma pessoa conversando comigo. Ela falou: nossa, mas eu olho, o povo de Deus é só o povo de Israel. Aí eu cantei para ela mais ou menos essa história e falei para ela que quando Deus ele é tão inteligente, ele é tão magnífico, ele é tão amoroso, que a gente consegue entender quando ele fala que um homem que nem conheceu a ele, não era do povo de Israel e era ungido dele, que esse homem ia fazer tudo aquilo que ele queria que ele fizesse. E lembrando que o Ciro, ele tinha o livre-arbítrio como Salomão, o rei Davi, de tudo que eles fizeram. Aí eu falei para a mulher isso, né, que Deus, ele mostra ali que o amor dele não estava só no povo de Israel, sabe? Porque ele sabia que séculos depois de séculos iam pessoas questionar e perguntar sobre isso. E tá aí a resposta já de Deus, sabe? Deus, ele precisava de um povo na terra para que viesse o nosso Senhor Jesus Cristo e Deus mostrasse realmente quem é o verdadeiro Deus. Então essa resposta foi uma resposta que eu respondi para essa pessoa. Espero que essa resposta possa iluminar a cada um de vocês também, e saber o quanto Deus cuida da vida de cada um de nós, da minha, da sua. E agora, voltando à parte do amor que é se esfriar, da profecia, Deus, ele deu o livre-arbítrio para nós. Nós sabemos que a profecia vai acontecer, mas a gente tem o livre-arbítrio, sabe? O amor irá morrer entre as pessoas, mas a gente, tendo livre-arbítrio, mesmo sabendo da profecia, a gente pode escolher querer amar o próximo, amar o animalzinho, e sermos realmente bênção na vida das pessoas. Da gente não estar apenas aleatoriamente aqui na terra. A gente fazer parte do mundo, porque a gente é a natureza. Esse mundo não era para ser o nosso mundo, mas ele é. E eu queria dizer para vocês que quando você anda com Deus, você sente a presença de Deus.
é uma coisa tão mágica, uma coisa, sabe, que desde que eu era novo eu sempre ficava pensando, né, que o rei Davi, ele conseguia enxergar a presença de Deus até nas tempestades, gente. E ontem, eu voando pós tufão que passou no Japão, e antes de ontem eu levei um pessoal também para voar. A alegria que foi, a mulher levou um café pra gente, cantamos música todo desafinado, a brincadeira depois do voo, ela perdeu os 2 sapatos na rampa. Eu até falei com a Amélia, que voou com a gente também, que era a mãe do menino que estava indo embora pro Brasil, é o Caio. O Caio, ele é estudante de psicologia, ele veio aqui para visitar os pais, e eu tava falando para ela, né, porque a gente chegou, o tempo tava fechado, tava chovendo, mas a gente esperou, elas entraram na água, e eu falei para ela que, assim, o voo aconteceu no momento certo, porque eu sinto muito a presença de Deus, e aquele momento eu sabia que era um momento nosso, e eu sentia isso, sabe, gente? E eu queria que vocês, sabe, desligassem um pouco essa correria desse mundo, sabe? Essa correria que está na política, na vida do brasileiro, tudo acontecendo, sabe? Eu queria que você desligasse, parasse um tempo e visse que você percebesse que tudo aqui é passageiro, que quando você anda com Deus, você pode estar no inferno, gente, o fogo pode estar queimando todo mundo, mas você não sente, sabe? E uma coisa que eu queria lembrar, eu até acabo conversando com a Amélia, com a Célia esse dia, que Deus, Ele não deu nenhum mérito para que a gente fosse juiz de nada, sabe? É muito bonito, sabe? Quando Deus, Ele já fala, Ele se agrada disso. Quando você erra, você cai em si. Foi o que aconteceu com o rei Davi. O rei Davi, ele não pegou o Urias. Quando o Urias mandou ele para a guerra, ele cometeu adultério com a Betsabá. E depois que a Betsabá ficou grávida, ele colocou Urias na linha de frente para morrer. E o cara fiel ao rei Davi. Aí o profeta Samuel chegou nele e falou para ele a história que o senhor de uma fazenda tinha o seu funcionário, e o seu funcionário, ele tinha um cabritinho, e esse cabritinho era como se fosse uma família, dormia com ele, ficava com ele. E o senhor da propriedade, vendo que a visita não era pessoas tão importantes, mandou pegar o cabritinho do funcionário dele, matar e servir. Aí no mesmo momento o rei Davi, quem foi esse cara que eu vou mandar executar, vou mandar matar? E o Samuel falou, esse cara foi você. Então muitas vezes, gente, nós cometemos pecados e a gente não se lembra no momento, mas quando a gente sentir que foi com a gente vê uma palavra, vê uma cena e a gente lembrar, caia de joelhos e peça perdão para Deus. E se um dia você cometer um pecado grande contra uma pessoa, sempre lembre disso, sabe? É bíblico a pessoa perdoar, mas a gente, como seres humanos, a gente tem que entender que a ferida, ela demora para curar. Aquilo, ela veio aqui já do meu lado. Gente, eu vou terminando aqui. Faz tempo que eu não fazia uma live para conversar com vocês, falar sobre isso. E eu desejo que Deus abençoe a vida de cada um de nós, que se nós começarmos a mudarmos um a um, lembrarmos que a gente tem um livre-arbítrio,
a gente consegue mudar a nossa volta, a gente consegue mudar a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, e é um a um, gente. Hoje, sabe, nenhum candidato, quer dizer, hoje, sabe, eu acredito que não tenha nenhum candidato que esteja realmente vindo por Deus, mas eu acredito que está para chegar. E o que a gente precisa fazer, gente, é mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e lembrar de uma coisa que Jesus ele falou, e é uma coisa tão simples, mas é uma coisa tão difícil para nós cumprir. Quando o profeta perguntou para Jesus, o profeta seguidor de Jesus, se eu não me engano, acho que foi o João, quantas vezes a gente deve perdoar? 7, 70. E nos dias de hoje, sabe, quando Deus fala, se você levar um tapa, dê a outra face, Ele não está falando para você apanhar. Quando Ele fala para você dar a outra face, Ele simplesmente está falando para você não devolver e orar para Deus, colocar nas mãos dele. Nós podemos ser essa mudança que a nossa família, os nossos amigos, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, a gente pode ser essa mudança. Isso depende de cada um de nós. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece e gosta de andar com Deus, o mundo pode desabar, gente, mas a gente não sente, tá bom? Desejo para vocês um ótimo sábado, que Deus abençoe o lar de cada um de vocês. E eu sigo aqui, tô indo voar mais um dia de voo. Hoje o dia tá meio fechado, mas quando a gente tem o sol dentro da gente, muda tudo, muda a equação. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí eu vou desligar porque eu já tirei o telefone do... Olha. Aqui. Que bonitinho. Vai, gente. Olha o meu chuchuzinho aqui. Fiquem com Deus. Bye.